Semana passada, pela graça do Senhor, nós iniciamos a leitura em Filipenses que trata do testemunho do apóstolo Paulo. Nós vimos que Paulo, ele fala da sua vida e o objetivo do apóstolo é fortificar aquela igreja a partir do seu próprio testemunho. E nós vimos domingo passado, quando o apóstolo Paulo, ele inicia falando sobre o seu testemunho, demonstrando e revelando aquilo que ele chama de os cães que permanecem dentro da igreja. Aquelas pessoas que querem, de alguma forma, deturpar a mensagem do Evangelho. E nós aprendemos ontem, e Paulo deixa muito claro isto, que aquelas pessoas que ele denomina como cães, como pessoas que não devem, de forma nenhuma, ser ouvidas, de forma nenhuma ser recebidas, Paulo diz que eles estavam apenas solicitando que os crentes se submetessem à circuncisão. E nós aprendemos que Paulo, ele não está falando contra a circuncisão não é como assunto um erro dentro da igreja. O próprio apóstolo Paulo diz que nós somos a circuncisão, e ele demonstra isso de forma clara, porque de fato somos filhos de Abraão pela fé, e os verdadeiros filhos de Abraão são os filhos espirituais, os filhos pela fé, não os filhos carnais. Portanto, os filhos de Abraão hoje, o Israel de Deus hoje, é a igreja do Senhor e não esse país chamado de Israel que está na Palestina, mas a igreja do Senhor, e é com este povo que Deus trata, é com este povo que Deus enxerga como descendentes de Abraão. E o apóstolo Paulo, então, demonstra que não há nenhum problema com a circuncisão, porque nós, igreja, somos a circuncisão. Mas, pelo simples fato daquelas pessoas afirmarem que o crente deveria se submeter à circuncisão, é uma coisa tão pequena, uma coisa tão desprezível, Paulo diz, eles são cães, e nós não podemos dar ouvidos a eles. Isso mostra claramente como Paulo, ele é muito incisivo com relação a isto. E nós aprendemos que não pode haver nenhuma tolerância, nenhuma, com movimentos que trazem ensinos estranhos para a nossa vida. E semana passada eu estava conversando com alguns irmãos sobre esse assunto, e é interessante porque eu dei o exemplo de alguém que chega para uma pessoa e começa a elogiar a mãe, dizendo, olha, sua mãe é uma pessoa batalhadora, sua mãe é uma pessoa fantástica, ela é uma guerreira, ela lutou pelos seus filhos e ela de fato trabalhou, e eu reconheço que essa pessoa deve ser de alguma maneira vista como alguém que de alguma forma atuou benéfica para a sua família. E aí, num dado momento, ele solta rapidamente a seguinte frase, embora ela tenha sido um pouco vadia, mas isso não significa nada, sua mãe é uma pessoa muito boa, sua mãe é uma pessoa muito dada. E eu pergunto, como um filho reagiria a isto? É exatamente o que esses pregadores, essas igrejas, esses grupos fazem. Eles nos enchem de uma mensagem que de fato está no Evangelho, mas de vez em quando eles soltam com palavras ou atitudes, eles demonstram que não estão pregando o verdadeiro Evangelho. Paulo diz, nós não podemos de forma nenhuma aceitar estas pessoas quanto à sua doutrina, quanto ao que eles pregam. E aí o apóstolo Paulo, ele dá o exemplo da sua própria vida, e ele diz, olhem para mim. E ele diz, de fato, quando eu olho para o meu currículo, eu percebo que esse currículo é um currículo extremamente admirável, mas em certo aspecto eu reconheço que esse currículo, embora admirável, eu reconheço que diante de Cristo, este currículo ele perde completamente o seu valor. E Paulo reconhece isso de forma contundente quando ele diz que por causa de Cristo, por causa do Senhor, ele de fato está servindo a Deus, porque Cristo é tudo na sua vida. E Paulo diz, por causa de Cristo, por causa do Senhor. Então o apóstolo Paulo nos ensina qual deve ser a postura do crente
Em primeiro lugar, diante daqueles que de alguma maneira, por menor que seja, deturpam o Evangelho e ao mesmo tempo a sublimidade de Cristo, a grandiosidade de Cristo, aquele Cristo que está acima de todos. E aí então o apóstolo Paulo, ele falando sobre a sublimidade de Cristo, ele vai falar agora do seu presente e do seu futuro. Ele falou do seu passado, quando mostrou o seu currículo, e ele diz que diante de Cristo esse currículo não tem nenhum sentido, mas ele agora vai mostrar que no presente e no futuro, de fato, Cristo é o saber inefável. E aí nós vamos descobrir isso em Filipenses capítulo 3, do verso 8 até o verso 16. E diz assim a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo dizendo: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos, não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, tendo, todos, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Percebam que o apóstolo Paulo, ele está aqui, de alguma maneira, ele está detalhando o final da sessão que nós vimos domingo passado. O apóstolo Paulo diz que havia de fato perdido tudo para Cristo, porque diante do Senhor, todo o seu currículo não tinha nenhum valor, e o apóstolo Paulo, ele vai reforçar esse sentido. Portanto, o que o apóstolo Paulo está utilizando aqui é a pessoa de Cristo para fazer a transição do seu passado, o seu currículo, que não tinha valor algum diante do Senhor, para o seu presente, como ele está correndo esta carreira da fé, e o futuro que aguarda, ou seja, o futuro que Deus tem dispensado a ele. E nesse sentido, quando o apóstolo Paulo ainda traz alguns resquícios do seu passado, ele vai dizer que o seu passado, ele é marcado pela depravação, ele é marcado pelo pecado, ele é marcado por aquilo que hostiliza o Senhor, e ele diz então que o seu presente, ele é marcado por Cristo, que é a salvação. E aí o apóstolo Paulo, ele começa a fazer um paralelo aqui entre perder e ganhar. Porque de fato, para sermos de Cristo, o apóstolo diz claramente, nós temos que perder para ganhar, ou nós ganhamos para perder. Paulo diz que o seu testemunho demonstra isso de forma clara. Por isso ele diz no verso 8, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. Então, veja que Paulo está falando aqui de ganhar e perder. E o que Paulo está dizendo é que pela experiência da sua vida, estar com Cristo é de fato perder para ganhar e ganhar para perder. E isso é óbvio porque Paulo, ele mostra com o seu testemunho que ele não buscava de maneira alguma conciliar o seu passado, conciliar o seu pecado, conciliar a sua carnalidade com Cristo.
E veja que o apóstolo Paulo, quando ele mostra o seu currículo, alguns irmãos devem se lembrar de domingo passado, quando ele fala que era príncipe dos judeus, hebreus de hebreus, ele era fariseu, ele tinha conhecimento, estudou numa das melhores escolas que existiam na sua época. Ele diz, de fato, eu estava empenhado naquilo, eu estava imergido naquilo, mas tudo aquilo foi perda para mim por causa de Cristo. E o que Paulo nos diz aqui é que este ganho do Senhor está inserido numa prática muito clara. Ele diz, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. O que Paulo diz aqui não é a sublimidade da religião cristã. Paulo não diz aqui a sublimidade daqueles que seguem o ditame evangélico ou do evangelho, mas ele diz a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. E o que nós poderíamos perguntar nessa altura do texto é, qual era o conhecimento de Paulo com relação a Cristo Jesus? Depois de alguns anos na caminhada do Evangelho, depois de alguns anos da sua conversão, será que Paulo ele havia progredido no conhecimento de Cristo? Porque de fato, irmãos, quando nós olhamos para a nossa vida com Deus e quando fazemos este paralelo, nós temos que, de forma crítica, pensar de que maneira o crente ele tem progredido no conhecimento de Cristo. E é claro que nesse aspecto, Paulo ele mais uma vez está contrastando com aqueles falsos líderes, aqueles falsos cristãos que estavam impondo à igreja para que os crentes se submetessem à circuncisão. E Paulo diz, de fato, esse conhecimento que eles pregam, eu já conhecia, mas agora considerei tudo perda pelo conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. O que Paulo está falando aqui é que ele, como crente, tem progredido, tem se aprofundado no conhecimento do Evangelho. E é por isso que quanto mais o apóstolo Paulo ele se aprofunda no conhecimento de Cristo, sim, porque Paulo sabe que a sua comunhão com Cristo, a sua vida com Cristo se estabelece pelo conhecimento da sua palavra, do seu Evangelho, no aprofundamento daquilo que Deus revelou para nós. Ele diz, eu considero tudo como refúgio para ganhar a Cristo. Em outras palavras, Paulo está dizendo que o seu passado é refúgio pelo ganho de Cristo Jesus. E quando Paulo olha para o seu conhecimento humano, para a sua força carnal, para o seu currículo que era admirado pelos homens, mas que de forma alguma pôde aproximá-lo ao Senhor, ele diz, considero tudo isto como um subproduto alimentar, porque a palavra traduzida por refúgio aqui, na verdade a palavra, ela é um eufemismo, porque Paulo utiliza uma palavra muito forte, ele usa uma palavra muito chocante aqui. Refúgio tinha a ver com o alimento. E, de certa forma, essa palavra representava tudo aquilo que nos causava asco como resultado do alimento. Então, eles utilizavam, por exemplo, a palavra refúgio com relação às fezes, tanto de animais como de pessoas. Eles se referiam a refúgio como o vômito de alguém, que depois de comer, vomita sobre a mesa. Refúgio era uma palavra utilizada para as migalhas que caíam da mesa no chão, e os animais então vinham comer, ou como o resto de festa que estava azedo, estava apodrecido e deveria ser jogado no lixo. Portanto, Paulo, ele utiliza uma expressão que chocou aqueles irmãos. Ele diz, considero tudo como refúgio, como vômito, como dejeto, como aquilo que é desprezado, como aquilo que ninguém quer estar perto, para ganhar a Cristo. E de fato, irmãos, o que o apóstolo Paulo nos ensina aqui
é que muitas vezes nós nos estribamos no nosso próprio entendimento, nós nos estribamos na nossa parca e tola inteligência, nós nos embasamos naquilo que achamos, e muitas vezes nós queremos olhar para o Evangelho, nós queremos medir o Evangelho, nós queremos ler o Evangelho a partir da minha carnalidade. E eu começo então a criar elementos que são estranhos a esse Evangelho. E ao mesmo tempo eu começo a rejeitar, eu começo a ter uma atitude hostil com a pregação do Evangelho, com a atitude de pessoas que estão ali tentando viver uma vida 100% com Cristo. É aquela velha história, é aquela pessoa que se diz crente e tem alguém que está próximo a ele, que está tentando com a sua família ter uma vida séria com o Senhor. Alguém que disciplina os seus filhos com vigor, para que eles aprendam a temer ao Senhor. Pessoas que estão ali constantemente em oração, cultuando ao Senhor, levando a sua família, e alguém olha para isso e diz assim: isso é fanatismo. Isso é tolice, isso é padrão X. E essas pessoas começam então a desprezar. Essas pessoas, na verdade, o que elas estão fazendo é exercendo uma leitura do Evangelho a partir da sua própria carnalidade. E elas, de alguma maneira, tentam disseminar isso na igreja. Elas tentam dizer: olha, essa pregação aí não é correta, mas ela não tem como provar isso nas Escrituras. A atitude dessa família, dessa igreja, dessas pessoas é correta, mas ela não tem e nem pode provar isso nas Escrituras. E na verdade essas pessoas, elas estão causando aquilo que Salomão nos diz quanto aos 7 pecados que de fato levam o Senhor à extrema ira. E o pecado que leva o Senhor Deus a uma ira extrema é aquela quando alguém traz divisão entre os irmãos a partir da sua postura. Era exatamente o que os falsos líderes estavam fazendo. Eles diziam: vocês precisam se circuncidar. O ensino de Paulo não é completo. O ensino de Paulo é deturpado. Esse homem está louco, vocês não podem segui-lo. E Paulo diz: irmãos, quando eu olho para isto, Paulo diz, eu percebo que isso é pura carnalidade. Porque uma pessoa que não se aprofunda no conhecimento de Cristo, uma pessoa que não estuda as Escrituras a fundo, ela é carnal. E ela olha para o reino de Deus a partir da sua carne. Porque nós seres humanos, eu sei que os irmãos sabem disso, nós seres humanos, nós temos que ter alguns parâmetros para tentar definir o mundo em que vivemos. Nós temos que ter algumas categorias mentais, culturais, emocionais, para definir o mundo em que vivemos. Portanto, uma pessoa que não se aprofunda, uma pessoa que não busca vida séria com Deus, uma pessoa que não busca intimidade com o Senhor, uma pessoa que não procura estudar as Escrituras e vivê-la com zelo, ela vai definir o Evangelho a partir da sua carne, do seu pecado. E é isso que Paulo está dizendo. Paulo diz: eu não sou assim. Tudo isso eu considerei como perda, eu considerei como refúgio para ganhar a Cristo. E ele diz: para mim, a causa mais sublime é o conhecimento do meu Cristo, a quem eu amo, a quem depositou sobre mim a sua misericórdia e graça, aquele que me salvou, aquele que me conduz em segurança, aquele que me ama, aquele que eu devo servir com alegria. Paulo diz então: todas as categorias da minha vida, a minha suposta inteligência, que é tão parca, tão tola diante do Senhor, os meus bens materiais, a minha carreira, a minha fama, eu considerei tudo isto como lixo diante do Senhor, porque isso para mim é lixo. O que a gente faz com lixo? A gente joga fora, a gente perde o lixo. Às vezes algumas pessoas, como minha esposa há alguns anos, aquela mania que toda esposa tem, de pegar roupa velha do marido e jogar fora. E aí eu cheguei em casa, comecei a procurar uma bermuda. Amor, cadê aquela bermuda? Ah, amor, joguei fora, estava rasgada. Mas tinha R$100 no bolso.
Os irmãos imaginam, começamos a procurar em casa, e aí minha esposa, por iniciativa dela, foi lá no lixão. E muito bem arrumada, muito bem bonita, e as pessoas olhando para ela e olhando aquela jovem senhora tão bonita procurando lixo. Moça, o que você está fazendo aqui? Olha, eu perdi R$100, e era na época que o real era super valorizado. E ela procurou, escavucou. Onde é que desceram um lixo aqui? Ah, foi ali, ela procurou. Depois ela disse, olha, tem uma bermuda velha aí com R$100, quem achar pode ficar. É perda, lixo é assim. Foi uma coisa boa, perdeu-se junto. É exatamente o que Paulo está dizendo. A minha inteligência, a minha carreira, isso é lixo. Lixo diante de Cristo. Porque o que pode se comparar a Cristo? O que nós podemos comparar ao Senhor Jesus, pela sua obra, pelo seu amor, pelo seu carinho, pela maneira como Ele nos protege. Por isso o apóstolo Paulo, ele demonstra que o conhecimento de Cristo é o que existe de mais sublime. E é claro que nesse sentido, o apóstolo Paulo também mostra que Cristo é a nossa segurança. No verso 9 ele diz, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Em outras palavras, Paulo diz, eu não quero me embasar nesse conhecimento carnal e humano que estes falsos líderes, que estão trazendo divisão para a igreja, que estão dividindo os crentes com maledicência, com fofoca, com mentiras, com calúnias, com palavras que não devem ser ditas entre os irmãos, estão causando divisão. Eu sei que essas pessoas estão fazendo com que vocês venham a odiar a Epafrodito ou aos líderes que estão entre vocês, mas o apóstolo Paulo diz, esse discurso, ele provém da carne, da justiça própria. Ele diz, eu quero ser achado em Cristo Jesus, eu quero ser achado no meu Senhor, e eu quero a justiça que procede de Deus, baseada na fé, mediante a fé em Cristo. Irmãos, o apóstolo Paulo, que outrora tinha sido um homem tão famoso, tido como tão inteligente, um homem com uma carreira brilhante, reconhecido entre os seus pares, temido por seus inimigos, ele diz, irmãos, o que eu agora desejo é estar em Cristo Jesus, glorificar ao Senhor, porque meus irmãos, quanto mais o crente ele estuda as Escrituras, quanto mais o crente ele conhece a Cristo, e ele percebe o grande amor que Deus tem por nós, muito mais humilde, muito mais humilhado, muito mais cheio de temor, ele será e terá no seu coração. Às vezes eu me vejo raciocinando sobre isto, e claro, na imaginação da mente, lembrando que houve uma época atemporal, uma época ahistórica, onde nada existia a não ser o Senhor Deus. E o Senhor Deus já me conhecia naquele instante. E o Senhor Deus já conhecia o meu nome, sabia quem eu deveria ser. E lá naquele momento, que nós não sabemos como nem quando, ele disse, eu vou eleger o Alfredo para ser o meu filho. E eu vou enviar o meu próprio filho para morrer por ele. E eu digo, Senhor, o que foi que o Senhor viu na minha vida? Nada. O que o Senhor viu foi pecado, o que o Senhor viu foi afronta. O que o Senhor viu foi alguém que estava contrário e era inimigo do Senhor, mas o Senhor veio até mim e me salvou e me transformou e fez com que eu agora me tornasse filho e habitasse por toda a eternidade diante do Senhor. Algo assim deve trazer em nós extrema humildade. O que é a inteligência de Paulo? O que é a inteligência de Alfredo? O que é a destreza, a visão carnal, tanto de Paulo quanto de Alfredo? Nada.
é nada, é lixo diante do amor de Deus, diante da misericórdia do Senhor, diante da graça de Deus, que me tirou do fundo da lama e com braço forte me colocou sobre a rocha, colocou no meu coração a justiça que Ele possui, e Ele colocou nos meus lábios um novo cântico de louvor. Deus fez tudo isto, e agora eu quero ser alguma coisa, é o que Paulo está dizendo. Paulo diz, se eu quisesse me basear na justiça humana, na justiça própria, eu tenho um currículo, só que esse currículo não tem valor nenhum. Porque de fato, eu estou seguro no Senhor. Paulo abandona sua autoconfiança, o seu legalismo, a justiça própria, pela tentativa de cumprir a lei. E ele diz, eu estou de fato na dependência de Cristo pela fé. Porque quando ele diz, mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, o apóstolo Paulo diz, de fato não sou eu, mas Cristo que vive em mim. E de fato o apóstolo Paulo demonstra que nós estamos na dependência de Deus. Porque Paulo foi salvo? Porque o Senhor Deus o escolheu. Porque ele alcançou essa salvação? Porque Deus mandou seu filho para morrer por ele. E por que Paulo está seguro de que estará com Deus por toda a eternidade? Porque o Espírito Santo que está em Paulo vai conduzi-lo com segurança para a eternidade. Paulo olha para estas questões e diz assim, o que é a minha justiça própria? O que é a minha carnalidade? A minha força humana, Paulo diz, é lixo. É lixo. Aquilo que é execrável, aquilo que as pessoas não suportam conviver junto. Porque o apóstolo Paulo, ele nos ensina isso, irmãos. Quanto mais o crente, quando se diz crente, ele é orgulhoso, inteligente, acha que tem a visão correta da igreja, do mundo. Esse crente fede. E onde ele está, ele leva podridão. É o que Paulo está falando daquela falsa liderança. Paulo diz que, como crente, ele está humilhado diante do Senhor. E o que há de mais sublime é Cristo na sua vida. Ora, o que Paulo desenvolve em Romanos, em Gálatas, não é outra coisa senão esta vida com o Senhor. Portanto, Cristo, Paulo nos diz, é o lucro inefável. Cristo é o que existe de maior na sua vida. Tudo para Paulo é Cristo. Se ele cultua, é para a glória de Cristo. Se ele evangeliza, é para a glória de Cristo. Se ele come, é para a glória de Cristo. Se ele toma banho, é para a glória de Cristo. Se ele está em casa, é para a glória de Cristo. Se ele dorme, é para a glória de Cristo. Se ele gera filhos, é para a glória de Cristo. Se ele os cria, é para a glória de Cristo. Cristo deve ser tudo na nossa vida. Porque quanto menos Cristo é, mais é a nossa carne, mais fedemos e levamos contaminação para as pessoas. É o que Paulo está falando daquela falsa liderança. De fato, devemos estar humildes diante do Senhor e perceber que tudo que existe está em nós. Quantos perigos já passamos nessa vida? Quantas vezes a nossa própria vida, a nossa integridade física já foi colocada em situações difíceis e Deus, com um braço forte, nos sustentou, porque Deus é poderoso, Deus nos ama e Deus possui propósitos para a minha vida. Cristo é tudo para mim. Cristo é o meu alvo. Cristo é o meu maior bem. Quando olho para Cristo como um bem que possuo na minha vida, como um ganho, tudo se torna perda. E o meu desejo é conhecer a Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre o seu presente, ele diz exatamente isso. O desejo do apóstolo não é outra coisa senão conhecer a Cristo. Versos 10 e 11 ele diz, para o conhecer. Veja que ele diz, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer. Conhecer a quem? A Cristo.
Porque de fato no verso 8, ele diz da causa sublime, do conhecimento de Cristo. Então Paulo, diante desta realidade, desse ganho que ele possui em Cristo Jesus, ele diz: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. E vejam que aqui o apóstolo Paulo, ele está dizendo que o que culmina na sua vida é o conhecimento de Cristo. Agora, irmãos, a gente poderia tranquilamente fazer a seguinte pergunta: que conhecimento de Cristo é este? O que significa conhecer a Cristo? Será que Paulo, ele está insinuando que de alguma maneira ele tinha alguns exercícios espirituais, místicos, misteriosos, que as pessoas não conheciam, e de alguma maneira, através desses exercícios misteriosos, ele passava a conhecer a Cristo, porque de fato essa era a maneira de se conhecer na sua época. Na sua época, as religiões diziam que para se conhecer as divindades, os espíritos, eu precisava de alguma coisa, de alguma maneira mortificar a minha carne física, o meu físico, me autoflagelar, me cortar todo, e de alguma maneira viver o místico para conhecer as divindades. Será que Paulo ele está dizendo isso? Porque Paulo ele utiliza a palavra conhecer, e esse conhecimento, e o verbo conhecer a Cristo, era o verbo utilizado por essas religiões de mistério. Mas Paulo diz que não. Paulo demonstra que o conhecimento de Cristo na nossa vida é simplesmente conhecer o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, se amoldar ou moldar-se à sua morte. Ele diz: para que com isto eu venha alcançar a ressurreição dos mortos. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que nós devemos conhecer ao Senhor intimamente. Apesar de Paulo ser já uma pessoa idosa, um apóstolo já envelhecido, ele diz: irmãos, ainda há muito que conhecer de Cristo, do meu Cristo. De certa maneira, o que Paulo está dizendo é que por mais que ele tenha se dedicado durante toda a sua vida, ele ainda não era capaz de conhecê-lo suficientemente, por isso ele buscava com avidez este conhecimento. Paulo não queria de forma nenhuma estagnar esse conhecimento, porque se ele vai estagnar o conhecimento do Evangelho, a profundidade das Escrituras, ele vai estagnar a sua própria vida espiritual, ele vai viver na superficialidade. Paulo não queria viver na superfície. Paulo ele não estava conformado apenas em saber que, bem, o pecador que tem a Cristo como Senhor da sua vida é salvo. Como eu disse, isso é suficiente para que as pessoas alcancem a salvação. Mas uma vez salvo, uma vez crente, isto não é suficiente. Nós temos que conhecer ao Senhor porque o amamos, porque desejamos a Ele. E sabe, irmãos, o apóstolo Paulo nos ensina que nós não podemos ser como aquele marinheiro que anda sobre a superfície do mar e diz assim: eu conheço todo o mar, eu conheço os 7 mares, eu conheço tudo que você possa imaginar em termos de oceanos. E aí surge então diante dele um escafandrista ou um mergulhador profissional, um mergulhador que vai na profundidade do oceano. E esse indivíduo pode dizer ao tal marinheiro tão snob: você não conhece nada. Você só conhece a superfície. Você só conhece aquilo que se torna uma mesmice. Porque aí tanto faz você estar no Oceano Índico como o Atlântico, tudo é água. Você vai ver a mesma coisa, a mesma coloração praticamente, o mesmo céu, as mesmas ilhas, as mesmas costas. Você vai ver exatamente isso, mas eu tenho mergulhado neste oceano e tenho descoberto tantas coisas que são maravilhosas para mim. E sabe, meus amados, o apóstolo Paulo não queria ser um mero marinheiro que andava na superfície do mar, mas ele queria ser este que anda nos escafandros, que são aquelas cápsulas que vão em profundidades tão grandes para conhecer em profundidade o oceano. O apóstolo Paulo fala que queria conhecer a eficácia da ressurreição de Cristo.
E é claro que nesse sentido o apóstolo Paulo diz que deveria conhecer como se procede. Sabe, irmãos, quando nós olhamos para 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos descobrir o que Paulo está dizendo. Eu pergunto para você hoje, como se dará a ressurreição dos justos nos últimos dias? Você sabe responder isso? Se você não sabe, eu faço a segunda pergunta. Quanto tempo você tem de crente? E sequer conhece o processo da ressurreição, que é algo tão básico, que está lá em 1 Coríntios capítulo 15. O apóstolo Paulo, ele quer se aprofundar cada vez mais. Ele quer viver a eficácia de Deus nessa terra. O apóstolo Paulo quer provar do poder de Deus sobre a sua vida e a sua própria morte. E o poder de Deus, irmãos, é o Evangelho, porque Paulo diz, pois não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para salvar. O maior poder, a manifestação do poder de Deus está no Evangelho, porque a Bíblia não é um livro que traz alguns ensinamentos ou sabedorias da vida. As Escrituras são a palavra de Deus. As Escrituras dizem como nós devemos andar neste mundo. As Escrituras dizem como nós devemos cultuar ao Senhor nesse mundo. As Escrituras dizem como nós devemos desenvolver o nosso ministério, como devemos evangelizar, como devemos orar, como devemos buscar ao Senhor. E o que Paulo deseja é este aprofundamento. Ele diz, é o poder de Deus sobre mim. E ele diz, nesse sentido, esse poder de Deus que resgata pecadores perdidos para a salvação eterna, eu desejo ser mais e mais. E, meus irmãos, Paulo não está falando aqui de conhecimentos de mistério, Paulo está falando aqui de abrir as Escrituras e estudá-la com amor, e não apenas para mim, mas para a minha família. É por isso que Moisés nos diz lá em Deuteronômio que os pais devem falar das Escrituras ao seu filho ao levantar, ao deitar, ao caminhar. É por isso que lá em Deuteronômio diz que porções das Escrituras nos umbrais, na parede, em todos os lugares em que nós andamos. Devemos colocar isso sobre a nossa mão, não de forma literal, mas no sentido de que as minhas atitudes devem estar de acordo com as Escrituras. Devo colocar na minha testa, porque o meu pensamento deve refletir aquilo que o Senhor deseja. E sabe, irmãos, eu percebo que alguns colegas levam isso muito a sério, e eu os admiro. Às vezes eu fico hospedado em casas de colegas pastores, e onde eu ando existe versículo bíblico. E eu às vezes me apercebo no banheiro, naquele momento mais íntimo, e ao olhar percebo que em frente há versículos bíblicos. Porque as Escrituras devem ser assim. Quem deve ensinar os nossos filhos não é a Peppa, porque é uma desgraça isso. Não são os desenhos animados da televisão, não são os programas mirins. Os nossos filhos devem ser encharcados com a palavra de Deus. Mas para isso requer de nós tempo, não é? E dedicação para com eles. Por isso o Senhor nos ensina que devemos cada vez mais nos aprofundar na palavra do Senhor. Por isso o apóstolo Paulo diz, o meu passado é refúgio, o meu ganho é Cristo. Minha atuação e o meu desejo, conhecer a Cristo profundamente, a partir do Evangelho, a partir da sua vida. E aí neste sentido o apóstolo Paulo nos diz que olhando para o futuro, ele deseja se aperfeiçoar. Ele diz, a partir do verso 12, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Paulo diz, eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ele diz, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado. Paulo sabia disso. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e Paulo está falando deste passado, desse refúgio, daquilo que não o interessava mais, ele diz,
avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Em outras palavras, Paulo, qual o meu objetivo nesse mundo agora? Conhecer a Cristo profundamente, e devo aperfeiçoar a minha vida no conhecimento de Cristo Jesus. Quero me afastar ao máximo da carnalidade, do pecado que deixei para trás, e quero demonstrar o meu amor para com Cristo, olhando para o futuro e percebendo a perfeição que eu tenho no Senhor. E é claro que nesse sentido, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que cada vez mais ele desejava passar por estágios, ele desejava conhecer ao Senhor, e em todo e qualquer momento ele buscava esse conhecimento. E qual é o ápice de tudo isso? Paulo nos diz, a ressurreição é o ápice quando alcançaremos a estatura de varão perfeito. O que Paulo está dizendo aqui de si mesmo? Ele diz assim: irmãos, nessa terra eu busco o conhecimento de Cristo, e eu sei que a perfeição será a ressurreição, mas eu prossigo cada vez mais para este alvo. Eu não paro, mas eu estudo, eu me aprofundo no conhecimento do Senhor. Irmãos, é impressionante porque a vida nos ensina que o ser humano ele vive de processos e processos na sua vida. Os nossos filhos começam com o maternal, depois eles passam para outras fases que agora eu não me lembro, e aí ele vai para a primeira série, segunda série, veja isso, depois a terceira série, quarta série, quinta, sexta, sétima, oitava, depois ele vai para o ensino médio, 3 anos, depois ele entra na universidade, mais 4 anos, e eu pergunto para vocês, existe diferença do conhecimento de um aluno do 2º ano, de qualquer curso universitário, para aquele aluno que está no ensino fundamental? Existe diferença? Claro que sim. Este que está na universidade, ele tem muito mais conhecimento do que aquela criança que está no ensino fundamental. O que Paulo está dizendo é que nós devemos cada vez mais desenvolver isto. Portanto, um crente que já está há 3 anos com Cristo, ele tem o dever de conhecer mais as Escrituras do que aquele que acaba de se converter. Um crente que já possui 10 anos de caminhada com Cristo, ele tem a obrigação de conhecer em profundidade as Escrituras, muito mais do que aquele crente que está há 3 anos. Mas o que acontece é que existem anomalias espirituais e crentes que permanecem bebês todo o tempo, eles não partem de onde estão, eles não conseguem, e o que nós percebemos são marmanjos de 18, 19 anos, lá no 1º ano fundamental, e ele não consegue sair daquilo, e diz que ama a Deus, e diz que ama a Cristo. Eu amo o Senhor, eu amo a Jesus. Mentira. Mentira. Você ama a sua carreira profissional, porque você desenvolve. Você ama o seu curso universitário, porque você progride, pensa até em fazer uma especialização, até um mestrado, até um doutorado. Aí você ama. Você ama o seu trabalho, porque lá no seu trabalho você não quer ficar naquele setor tão pequeno, mas você quer progredir por meio de concursos ou de outros meios. Então você ama a sua carreira profissional. A Cristo não. Porque você não sai do fundamental, você já está há 5 anos e não conhece nada das Escrituras, nada de Cristo. Quanto à vida,
busca incessantemente. Onde é que tem cursinho? Onde é que tem curso para quem vai fazer aquelas provas para trabalhar? Como é que chama? Concurso público. Eu vou fazer um concurso público. Onde é que tem aqui uma escola, um curso? Porque eu quero ficar a semana inteira. Eu saio do trabalho às 6, faço um lanchezinho, vou ficar de 7 às 10, de segunda a sábado, porque eu tenho que passar nesse concurso. E aí você faz uma pergunta tão básica com relação ao Evangelho. Você faz uma pergunta tão básica com relação a Cristo. Isso eu não sei. Eu não me lembro do pastor ter ensinado isto. Por quê, meu irmão? É porque o meu progresso com Cristo depende dos domingos. Só isso. E quando eu estou disposto, e olha que a minha memória só guarda o que o pastor diz durante 3 semanas, depois até esqueço sobre isto. Amamos a Cristo. Cristo é tudo na nossa vida. Cristo é o maior bem que nós temos. De fato Ele é. Mas muitas vezes não olhamos para o exemplo do apóstolo Paulo. Ele diz que o desejo é chegar até aquele momento e ele não descansará enquanto não chegar ao total conhecimento. Mas Paulo sabia que isso só poderia ser alcançado pela ressurreição. Vejam que a linguagem de Paulo é a linguagem do atleta. Ele diz que eu não posso me deixar atrasar pelos percalços, eu quero é seguir a minha trajetória no conhecimento de Cristo, para que eu possa exercer o meu ministério com qualidade, para que eu possa cultuar ao Senhor com qualidade, para que eu possa criar os meus filhos com qualidade, para que a minha família tenha qualidade, para que eu tenha qualidade no meu trabalho, para que eu possa ser bênção onde quer que eu esteja, conhecendo o Senhor em profundidade. Por isso o apóstolo Paulo, ao final, ele traz uma palavra de ânimo àqueles irmãos. No verso 15 ele diz: todos, pois, que somos perfeitos. E essa palavra perfeito, ela significa maduros, amadurecidos. Todos que somos amadurecidos, ele diz, tenhamos este sentimento. Agora Paulo está falando para a igreja. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, essa frase do verso 16, para mim, ela cai com profundo peso no meu coração. Estou falando de mim mesmo. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. O que Paulo está dizendo é que o seu cristianismo será de acordo com aquilo que você alcançou no conhecimento do Evangelho. E eu fico pensando como as pessoas nos veem. Será que alguém olha para mim e diz assim: pois esse irmão é maduro. Eu estou com um problema na minha vida, eu vou buscar aquele irmão, o irmão fulano de tal, o irmão X. Por que você vai procurar o irmão X? Porque ele é um homem experimentado nas Escrituras. É um homem sábio. É um homem que tudo traz as Escrituras, tudo ele traz o Evangelho. E eu preciso de orientação. É nesse sentido que Paulo está dizendo: nós andamos de acordo com aquilo que alcançamos. E às vezes eu me pergunto como a igreja nos vê. A igreja vê a mim como um crente já amadurecido, confiável, que pode trazer conselhos para a vida, ou simplesmente a igreja vê a mim como imaturo, como alguém que constantemente, como uma criança, precisa sempre de ajuda, não consegue sequer trocar as suas fraldas, não consegue sequer preparar o seu alimento, não consegue sequer viver sozinho, mas ele precisa de um grupo de pessoas ao seu redor para mantê-lo, porque senão ele vai morrer. Quem somos nós? Infelizmente, a resposta para isso não está nos anos de conversão, mas está no progresso da minha vida com Cristo. Por isso, irmãos, já aplicando essa mensagem,
o que Paulo está dizendo é exatamente isso. A sua vida como cristão é de acordo com aquilo que você pensou até aqui. E quantos anos nós temos de convertidos? Eu tenho 1 ano. Ok, irmão, você está aí no início, você está dando as primeiras caminhadas. Eu não posso chegar para um crente de 1 ano e dizer assim: olha, eu estou com um problema grave na minha família, e eu quero que você me ajude pelas escrituras. Eu não posso fazer isso. Ele precisa de ajuda, é 1 ano, é 1 aninho, está bebê ainda, está crescendo. Agora, triste é quando você nasceu no Evangelho, tem 30 anos e ninguém confia em você. Irmãos, você é aquilo que você alcançou no conhecimento de Cristo. É por isso que Paulo diz que os que são maduros possuem este sentimento. Se porventura alguém que pensa de outra maneira, Paulo diz assim: Deus vai esclarecer a esse irmão da necessidade que ele tem para progredir no Evangelho. Por isso, irmãos, nós como crentes, não podemos olhar para trás e vivenciar a carnalidade de outrora, mas devemos olhar para o prêmio da soberana vocação. Precisamos olhar a isso como crentes maduros, que desejam se aprofundar, porque se não houver esse sentimento, que o Senhor Deus nos revele pela sua palavra e por aquilo que Ele nos ensina. Quanto tempo você vai depender do seu pastor, hein? Para caminhar com Cristo? Quanto tempo você vai depender dos irmãos mais maduros para caminhar com Cristo? Quanto tempo será necessário para que você se transforme num crente maduro e que venha ajudar aqueles que estão iniciando na fé? Quanto tempo será possível para que alguém chegue para você e diz assim: olha, aquela pessoa acaba de se converter, ela precisa de discipulado, pode deixar, eu vou discipulá-lo. Mas você precisa de material? Não, deixa comigo, eu vou discipulá-lo. Eu tenho conteúdo para discipular essa pessoa. Ou você é aquele crente que, quando convidado para discipular: pastor, só tem algum material aí para discipulado? Tem. Por quê, meu irmão? É porque eu não sei falar da fé, eu não sei falar de Cristo, eu não sei falar da vida cristã, eu não sei falar nada. Porque eu sou um bebê. Então um bebê vai ajudar o outro. Então me dê alguma coisa para intermediar. Irmãos, que sejamos motivados com esta palavra e esse testemunho de Paulo a entendermos, aliás, ser cheio do Espírito Santo é ser cheio do conhecimento da palavra de Deus. Não há outro caminho. Por isso eu preciso, como diz o apóstolo Paulo, como maduro, ter esse mesmo sentimento. Perceber que tudo em mim é Cristo. Meu irmão, tudo na sua vida não deve ser a sua carreira, o seu trabalho, a sua inteligência. Tudo em você deve ser Cristo. Quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, devemos fazer isso para a glória de Cristo Jesus. Porque lembre-se, você é crente de acordo com aquilo que você já alcançou. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor Deus e Pai, nós queremos louvar o Teu santo nome pela Tua palavra. E ó Senhor, nós queremos pedir perdão, porque por vezes estamos há tantos anos na jornada cristã e somos bebês. Como diz o autor de Hebreus, já deveríamos estar discutindo assuntos profundos das Escrituras, mas nós ficamos na superfície. Ficamos na aguinha com açúcar. Como o apóstolo Paulo diz que se entristecia porque ao escrever àquelas pessoas de Corinto, dizia: eu gostaria muito de
tratá-los como crentes maduros, mas vocês são bebês, vocês são crianças, vocês ainda dependem do leite, não conseguem comer alimento sólido. E o significado disso, dessa tristeza, é porque aqueles crentes, eles não conseguiam discutir assuntos profundos das Escrituras. Eles não tinham conhecimento, ó Deus, que estivesse de acordo com o tempo de caminhada com Cristo. E ó Senhor, como o mundo está cheio de bebês na fé. Bebês de 5 anos, bebês com 10 anos, bebês com 30 anos, bebês com 50 anos, mas são bebês. Ó Deus, que nessa noite sejamos desafiados por aquilo que Paulo nos ensina. Que coloquemos no nosso coração, ó Senhor, esta verdade, de que o meu amor para com Cristo e o meu enchimento com o Espírito Santo estão conectados vitalmente ao conhecimento que eu tenho das Escrituras. É por isso que uma pessoa, no momento em que ele se converte, diz a tua palavra, diz o Senhor Jesus, ele precisa ser discipulado imediatamente, porque de fato, uma pessoa que nasce, acaba de nascer, na vida espiritual com Cristo, ela não pode caminhar sozinha. Ela precisa de auxílio, ela precisa de pais espirituais, que a adote e que inicie a caminhada com ela, para que num determinado tempo ela por si só possa caminhar e se desenvolver na fé, na esperança e no amor. Nós estamos numa caminhada, Senhor, que deve ser sempre em progresso. Por isso que nessa noite o Senhor nos desafia a isto, que saiamos daqui, ó Deus, constrangidos por um lado, a estarmos cada vez mais nos aprofundando na Tua palavra, e ao mesmo tempo alegres, porque somente a nós é dado esse privilégio de conhecer e compreender a Tua palavra. A Tua palavra que deve ser amada, a Tua palavra que é alimento, a Tua palavra que é martelo que despedaça, a Tua palavra que é espada que divide o indivisível, a Tua palavra que traz toda a revelação do nosso Pai para nós. E o desejo do nosso Pai é que conheçamos esta revelação, esta palavra em profundidade. Desafia-nos, ó Senhor, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, a capacidade de aprendizado, o fruto do Espírito Santo estejam sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos aqui, dos que já são maduros, dos que estão na caminhada e até mesmo daqueles que ainda são bebês e que precisam se desenvolver. E sobre a vida de toda a igreja do Senhor, espalhada nessa terra, para a glória de Cristo. Maranata, Jesus, vem buscar.